Abrir mais uma filial ou virar? Abrir mais uma filial ou virar franquia? Compare essas duas opções. Montar mais uma filial ou então transformar a sua empresa em uma franquia são duas das opções mais comuns que os empresários buscam na hora de expandir os seus negócios. E esse desejo por expansão por um desses dois caminhos já mostra por si só que o seu negócio está indo muito bem, está gerando receita, está tendo sucesso e justamente você está tendo a oportunidade de ampliar as suas operações aí, seja no seu estado ou por todo o Brasil. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer um comparativo para te ajudar a entender essas duas opções entre a filial e a franquia. Vamos começar pelas filiais. Alguns pontos positivos das filiais são: primeiro, o controle e a padronização, uma vez que aquela unidade ela é sua, então você tem bastante controle das ações que vão ser executadas, a decisão é sua e também você consegue manter uma padronização melhor dentro dessa operação. Outra situação é que a receita gerada por essa empresa, uma vez que ela é filial, ela é sua, então todo o lucro que ela produz, ela pertence a você ou a você e seus sócios, se for o caso. Dentro das filiais nós temos alguns pontos desafiantes também. Um deles é a questão do investimento. Se você vai montar uma filial, todo o capital para montagem, adequação de ponto, estoque, capital de giro, tem que obrigatoriamente partir de você e de seus sócios ou do seu CNPJ, que seja, né? Mas você tem que fazer esse aporte de capital. Então, essa é uma situação desafiante. Outro ponto que pode impactar também é a questão da distância. Pessoal, fazer uma gestão à distância pode implicar numa série de desafios que você vai ter aí para gerir essa empresa, né? Nem sempre é fácil você ter uma filial a 200, 300 quilômetros de distância da sua matriz. Isso eu estou falando às vezes dentro do mesmo estado. Muitas vezes você dá voos maiores, parte para outros estados, aí entram questões tributárias também. Então, essa dificuldade na gestão à distância pode ser um empecilho aí para quem está pensando em montar filial. Um outro ponto que você tem que pensar é o tempo de dedicação, tá? Uma vez que a filial é uma empresa sua ou do seu grupo, você sabe que você tem que dedicar tempo naquela operação, na gestão, relacionamento com os funcionários, a questão do produto ou serviço, medir a qualidade, medir a satisfação do cliente, são pontos muito importantes. Então saiba que uma filial, ela demanda muito tempo do empresário. E para finalizar, queria falar um pouquinho da velocidade dessa expansão. Perceba que é bem difícil você conseguir fazer 2 ou 3 filiais dentro de um mesmo ano. Por todas essas questões que eu estou falando. É muito capital envolvido, é muito tempo na montagem, você tem que se dedicar na montagem dessa unidade, é tempo de gestão, é distância, tem viagens envolvidas. Então, um grande empecilho das filiais é que você costuma não ter muita velocidade, você tem uma expansão bem mais lenta dentro desse modelo. E as franquias? O que nós temos de bom e o que nós temos de desafiante quando a ideia é expandir por meio de franquia? Eu acho que um ponto crucial aí é a captação dos investidores, então conseguir uma boa empresa, uma boa metodologia para captar os investidores interessados na sua marca e principalmente, esse é o vital, a seleção dos franqueados. Selecionar bons franqueados para sua rede, eu diria que é uma arte, é bem complexo, você realmente tem que ter critérios de validação e de qualificação desse franqueado antes que ele ingresse dentro da sua rede. Porque uma vez taxa de franquia paga, contrato assinado, podem surgir problemas de relacionamento e aí você tem um contrato te amarrando com esse franqueado. Então, a seleção do franqueado é o principal ponto de atenção no modelo de expansão via franquias. Já os pontos positivos são bem interessantes. O primeiro deles, a franquia te dá capilaridade. O que é isso? Você tem a possibilidade de expandir para muitas cidades e estados, tá? Não estou dizendo que a questão da distância é irrelevante. Muitas vezes a distância tem que ser considerada, mas é muito mais simples você montar quando tem franqueado em cidades distantes, tá? Então você não fica tão preso
na região próxima à sua matriz. Então você tem uma capilaridade muito maior, você consegue absorver e dominar territórios bem mais distantes da sua matriz. Outra situação importante é o investimento. Perceba que lá na filial todo o capital vem de você. Aqui não. Aqui tem um franqueado que ele está ciente dos investimentos que ele tem que fazer na montagem do ponto, campanha de marketing, estoque inicial, o capital de giro é dele. Então os investimentos partem do franqueado. Então, além de não investir dinheiro, ainda você tem um ganho, que é a taxa de franquia, que é aquele valor que o franqueado paga ao franqueador para poder ingressar na marca, utilizar a sua marca. Então, além de não gastar dinheiro com essa montagem, você ainda ganha a taxa de franquia e seus custos são pequenos, algumas viagens, algum custo só na implantação dessa unidade. Outra situação, pessoal, a velocidade. Enquanto uma filial tem que dedicar muito tempo ali, por meio de franquias não, é uma expansão muito mais rápida. No mesmo tempo que eu estaria implantando uma filial, eu posso estar implantando 4, 5, 6 franquias nesse mesmo tempo. Por quê? O franqueado desenvolve o trabalho de implantação com a orientação do franqueador. Então o seu papel é orientar qual que é o próximo passo. O que o franqueado tem que fazer agora? Então, no mesmo momento, você vai ter um franqueado que está mexendo com obra, com fachada, com identidade visual, enquanto eu tenho outro franqueado já comprando o estoque inicial e preparando a campanha de inauguração da franquia dele. Então, isso te dá uma velocidade muito grande. Você consegue, de maneira muito rápida, montar unidades em várias cidades aí. E, para finalizar, nós temos a questão da presença do dono. Perceba que, por mais que o teu gestor seja qualificado, engajado e comprometido, não é ele que investiu naquela unidade. Não é ele que, se der negativo, vai ter que assinar o cheque do salário dos funcionários lá. Então, o comprometimento dele é sempre menor do que o dono. O dono é uma pessoa mais envolvida, mais preocupada, ele sabe que tem que dar lucro, tem que ter clientes satisfeitos. No caso da franquia, você tem um dono, que é o franqueado. Então você sabe que você vai ter um franqueado local, que ele está cuidando das atividades da tua franquia ali, ele está cuidando dos funcionários, ele está cuidando dos seus clientes. Basta que você, como franqueador, preste um bom acompanhamento a esse franqueado. Dê um bom atendimento para ele, ensine o franqueado. Entra uma das premissas básicas de franquia, que é a transferência de know-how, né? Que é ensinar, transmitir conhecimento para que esse franqueado seja muito qualificado. E quanto mais qualificado esse franqueado for, mais resultado ele vai ter. E, consequentemente, você como franqueador vai arrecadar mais em royalties, mais em venda de produtos. Então, uma coisa leva a outra e todos nessa rede começam a ter sucesso aí, desde o seu cliente consumindo um bom produto ou serviço, os funcionários da franquia, ao seu franqueado e a você como franqueador. Legal, turma? Então, para concluir, você tem agora critérios para avaliar as vantagens e desvantagens de partir por filial ou partir por meio de franquias. O importante é crescer. Ambos os caminhos são positivos e têm seus desafios. Escolha aquele que faz mais sentido para vocês. E aqui eu vou deixar uma recomendação pessoal para vocês. Eu recomendo fortemente que vocês busquem auxílio, orientação de pessoas especializadas nesses segmentos. Aquelas pessoas que têm conhecimento profundo, estudo e experiência para poder te orientar, te direcionar e te aconselhar nesse caminho escolhido aí para que realmente o caminho seja o mais assertivo. Lembre-se que você está diante de um passo muito importante na tua empresa. É um passo tão importante que, inclusive, ele vai definir todo o futuro da sua empresa. Você vai expandir por filiais ou por franquias, se é o caminho certo ou aquele mais adequado para o seu modelo de negócio. Então, estamos falando aqui de uma decisão muito importante que vai possivelmente te alavancar para outro patamar dentro desse crescimento aí. Então, fique atento, estude bem as possibilidades.